Seja muito bem-vindo à Comissão Executiva. O Governo apresentou o Plano de Combate à Fraude e Evasão Fiscais para o triênio 2015-2017, um plano com 40 medidas que aposta na prevenção e em ações para promover o cumprimento voluntário das obrigações fiscais por parte dos contribuintes. É esse o tema hoje em análise no Comissão Executiva. São nossos convidados Fernando Antas da Cunha, António Neto da Silva e Miguel Varela. Sejam muito bem-vindos. Fernando Antas da Cunha, o Governo fala aqui num novo paradigma no combate à fraude e evasão fiscais, apostando na prevenção, na cidadania, numa atuação antecipada o mais cedo possível. É o bom caminho? É este o caminho correto? Para aquilo que são os objetivos do Governo, parece-me claramente que sim. Eu acho que Portugal tem feito um trabalho absolutamente notável neste cenário do combate à evasão e à fraude fiscal. E parece-me que, claramente, quanto mais rápido há uma atuação, menos as pessoas têm tendência a pelo menos terem uma apetência para a fuga ou para a evasão fiscal. E parece-me nesse sentido que estas medidas que o Governo agora anunciou vão demonstrar basicamente o seguinte, é que estamos a entrar num ponto em que é praticamente impossível fugir aos impostos. Nem se trata de uma questão de cidadania ou não, é as pessoas saberem a velha história do polícia e do ladrão. Quer dizer, por mais sofisticação que exista nos esquemas de evasão e fuga ao fisco, realmente a questão do cruzamento de dados através de todo um conjunto de implementações de plataformas informáticas que têm sido feitas nos últimos anos, torna cada vez mais difícil e cada vez mais improvável essa fuga. O que, conceptualmente, está totalmente correto. Portanto, temos que estar absolutamente de acordo com estas medidas. Portugal tem uma taxa de execução nos últimos anos no combate à evasão fiscal absolutamente notáveis. Somos atualmente o 6º país da Europa com menos aquilo que se chama o tax gap, portanto, entre aquilo que deveria ser cobrado do ponto de vista de impostos. Melhores são os países nórdicos. São os nórdicos, e estamos à frente da Alemanha, estamos à frente de França, estamos à frente de países muito civilizados em termos de outras componentes. Isso aconteceu, penso eu, pelo menos eu já sou advogado há 17 anos e desde lá até cá eu penso que a grande mudança começa-se a dar com Manuela Ferreira Leite, portanto, em que aí começa a haver uma alteração daquilo que era o paradigma. O Diretor-Geral dos Impostos era o atual Ministro das Finanças da Saúde, Paulo Macedo, exatamente. E, portanto, é aí que se começa a dar, de facto, uma grande alteração daquilo que era uma visão mais ou menos aceitável no âmbito da sociedade, que era que os impostos vinham em último lugar. E, portanto, começou a haver aqui uma inversão das prioridades. Agora, há uma coisa que eu quero lançar aqui para a nossa conversa de hoje, que é, antigamente, e eu falava com várias pessoas deste ramo e que diziam, bom, o Estado tem que fazer aqui um conjunto de ações e de medidas adicionais e cobrar taxas muito mais altas de impostos, porque na realidade sabe que vai obter uma taxa média muito inferior àquela que deveria obter, porque existe um conjunto muito alargado de pessoas e de empresas que fogem aos impostos. E por isso, para nós fazermos face às necessidades do Estado, não tínhamos nada que saber. Se nós precisávamos de uma taxa efetiva de 20 ou de 20 e tal por cento, temos que pôr a 40%, porque sabemos que há metade das pessoas que não pagam impostos. Isto é assim em termos muito gerais. O que se tem verificado de lá para cá, desde há 10 anos esta parte, é que este volume de evasão fiscal cada vez tem diminuído mais. E as taxas de imposto vão aumentando também elas cada vez mais. E por isso coloca-se aqui a situação de realmente nenhum cidadão pode, em abstrato, olhar para medidas como estas que estão a ser feitas e dizer não está correto. Está. É uma justiça social e equitativa de todos nós e que devemos cumprir. Agora, isto deve ter como desidrato máximo a descida dos impostos generalizados. António Neto da Silva, em sua opinião, esta maior eficiência fiscal, e o Governo aponta para que no ano passado, em 2014, os resultados dessa eficiência terão rondado os 800 milhões de euros, deveriam refletir-se necessariamente numa redução das taxas? Pegando aqui, em primeiro lugar, na deixa do Fernando Antas da Cunha. É evidente, eu digo há muitos anos, uma vez disse ao Jorge Braga de Macedo, ainda no tempo do chamado Oásis, era ele Ministro das Finanças, que a forma de aumentar a receita é diminuir o nível dos impostos e as pessoas terem certeza do que é que são os impostos.
Ou seja, em vez de termos uma multiplicidade de impostos com alcavalas e derramas e de não sei quê, de tal forma que ninguém sabe exatamente quanto é que paga porque é retirado do seu rendimento por todos os lados, por um conjunto muito complexo, parece uma floresta virgem de impostos, em tudo há impostos, era simplificar os impostos e criar uma taxa que não ultrapassasse os 25% na totalidade. O 25% é, a nível mundial, o que nós chamamos willingness to pay, em termos técnicos. É a vontade de pagar. Ninguém acha, enfim, ninguém, há sempre exceções, mas, em princípio, a larguíssima uma taxa maioria, única igual para todos. A larguíssima maioria das pessoas entende ser justo pagar 25% daquilo que produz para que o Estado organize a sociedade. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando me falou desta maior eficiência fiscal. Para mim, eficiência fiscal tem uma tradução completamente diferente. Uma coisa é a eficiência na cobrança dos impostos que são impostos às pessoas. Outra coisa é a eficiência fiscal. Eficiência fiscal é o Estado, no dinheiro que retira dos cidadãos através de impostos ou taxas, conseguir aplicar esse dinheiro de uma forma mais eficiente que os cidadãos. Não é isso que acontece, todos nós o sabemos. E é por isso que nós estamos chegados a uma situação extraordinariamente grave, em que as pessoas são retiradas do seu rendimento pela via de impostos, taxas e outras alcavalas, valores que já não fazem sentido. E, portanto, como o Fernando muitíssimo bem disse, e o Miguel com certeza absoluta concorda, quando se atinge esta eficiência na cobrança fiscal, é necessário que as taxas médias diminuam e, tanto quanto possível, se afastem bem longe destes entre 60% e 80% que nós pagamos do rendimento que criamos, para níveis da ordem dos 25%. Porque, de outra forma, a sociedade fica manietada, a iniciativa privada é completamente cortada e fazem-se erros sucessivos. Só dizer mais uma coisa. O estudo dos impérios e das civilizações demonstra que as civilizações acabaram e nós estamos numa fase a caminhar rapidamente para uma situação de crise global que todos nós sentimos. Isto não é nenhuma invenção da minha parte. Estamos a chegar a uma situação em que o Estado retira dos cidadãos muitíssimo mais do que aquilo que retorna aos cidadãos. Esta situação é insustentável e foi sempre a causa fundamental da quebra das civilizações e da transformação das civilizações. Nós estamos, neste momento, nesse caminho. É necessário que... É que nós estamos num momento em que as teorias keynesianas e a teoria monetarista não servem rigorosamente para nada. A teoria keynesiana baseia-se no multiplicador. Fundamentalmente, a base, o cerne, é que o dinheiro retirado dos cidadãos por parte do Estado é aplicado pelo Estado de uma forma que cria um efeito multiplicador muito maior sobre a atividade e, portanto, é benéfico para a economia como um todo. Isto não é verdade hoje em dia. É verdade em crises de liquidez. Os monetaristas entendem que é a quantidade de dinheiro que põe em circulação que consegue criar uma tendência de crescimento do produto, mas o que é certo é que eles não conseguem controlar uma das variáveis fundamentais, que é a velocidade de circulação de moeda. E ao não conseguir controlar a velocidade de circulação de moeda, nem períodos de depressão como este, em que estamos praticamente a nível mundial, de facto não conseguem, por muito dinheiro que façam, que imprimam os mecanismos de combate easing, estes alívios quantitativos, a única coisa que fazem é criar uma espécie de guerra de moedas em que, ao aumentar o fornecimento de dinheiro, faz a diminuição da divisa e procura-se crescer à custa daquilo que são os outros países, que normalmente depois também reagem e, portanto, criam aqui uma bola de neve. Nós estamos num momento muito perigoso. É preciso descer os impostos e é preciso diminuir a escala. O mundo tornou-se demasiado complexo. E se nós formos para a teoria da complexidade, que é uma teoria da física, nós podemos perceber melhor o momento em que nós estamos. Nós estamos num momento grave e, portanto, é preciso diminuir a complexidade, é preciso diminuir o peso do Estado e é preciso que o Estado liberte a sociedade civil e a iniciativa privada, não retirando este nível de impostos. Mas restringindo um pouco aqui a discussão
às medidas propostas pelo Executivo para combater a fraude e a evasão fiscal. Como dizia há pouco, o ano passado, o resultado deste combate terá sido na ordem dos 800 milhões de euros. Em sua opinião, Miguel Varela, este ano ainda há margem para se crescer? Os contribuintes podem esperar vir a receber alguma coisa no próximo ano com a redução da sobretaxa, que está dependente deste combate à fraude e evasão fiscal? Sim, antes de responder à pergunta, gostava só de... Eu concordo com aquilo que foi dito pelos meus colegas, mas há uma coisa que eu gostava ainda de sublinhar com mais veemência, que eu gostava muito que este governo, de facto, fosse mais expedito e tão empreendedor a fazer este tipo de coisas, mas pelo lado da despesa. E continua a não acontecer. Não é? Portanto, quando se trata da questão de sustentar um monstro, não é? Que continua a ser um monstro e cada vez é maior este monstro do que Estado. Em última análise, a redução dos impostos está dependente da redução da despesa. Sim, é evidente, sim. Em última análise, só se pode combater o déficit, não é? Ou pela via do aumento dos impostos, não é? Pela via do endividamento, ou pela via da despesa, que parece que se esqueceram enquanto o Governo não conseguir reduzir a despesa do Estado, dificilmente haverá redução de impostos e redução das taxas de imposto. Aliás, por isso é que surge este novo plano, claro, que eu acho que é bem feito também, eu acho que pode ter a sua... É um plano que vai ser eficiente, portanto vai ser eficaz praticamente de certeza, como o outro foi, como disse muito bem o Fernando, em 95%, que é de facto uma taxa muito boa. Este vai no mesmo caminho, portanto, com o cruzamento de dados, com a questão da plataforma do e-fatura, portanto o controle vai ser muito maior e de facto vai produzir certamente resultados pelo lado da despesa. Não sei se aquele crédito fiscal que estava a falar na sobretaxa poderá ser devolvido para o ano aos contribuintes. Tenho ainda algumas dúvidas, porque isso é preciso realmente aumentar muito, não é? A questão da cobrança do IVA e do próprio IRS, mas de qualquer maneira o caminho é por aí. Mas nada se pode fazer em termos depois de crescimento económico ou desenvolvimento sem cortar na despesa. E de facto cai por terra definitivamente esta tese de termos um governo liberal no poder, de maneira nenhuma, quer dizer, continuamos a apostar naquilo que sempre foi a aposta dos sucessivos governos desde há várias décadas atrás, que é o aumento consecutivo da receita, portanto a sobrecarga sobre os contribuintes, portanto quem gera valor está a ser penalizado, quem trabalha e quem gera lucros, portanto as empresas e as famílias continuam a ser penalizadas para sustentar uma máquina que é absolutamente ineficiente e que causa sempre uma distorção na economia, como tem causado até agora. Portanto, é preciso voltar atrás, pensar a questão da saúde, a questão da educação, a questão da segurança social, tudo isso tem que ser repensado em termos de modelo e aquilo que o António estava a dizer tem razão. Portanto, nós corremos o risco de estar a caminho de um novo paradigma, não sei se bom ou se mau, mas isto tem que ser realmente começar a ser pensado porque corremos sérios riscos de um divórcio definitivo entre aquilo que são os cidadãos, os contribuintes, as empresas e as famílias e aquilo que são os nossos representantes políticos. Mas, em sua opinião, tem havido um relacionamento diferente entre a administração fiscal e os contribuintes? Tem havido uma maior comunicação? O facto da máquina fiscal agora estar muito mais automatizada e ter estes mecanismos automatizados. Foi criado recentemente o gabinete, a unidade de gestão da relação com os contribuintes. Com o contribuinte, sim. A própria estrutura da administração fiscal sofreu aqui alterações no sentido de haver uma maior aproximação com o contribuinte? Sim, eu acho que o Estado começa a adotar aquelas práticas, não é, que as empresas já conhecem há muito tempo, de marketing, não é? Portanto, para o utente, não, e a tratar um bocadinho o contribuinte quase como um cliente, não é? Portanto, a satisfazer o cliente. Hoje em dia já não é preciso estar longas horas em filas nas finanças, portanto, tudo isto tem melhorado bastante, as plataformas eletrónicas, a forma que nós temos para declarar as faturas na plataforma do e-Finanças, no portal das finanças. Portanto, tudo isso tem melhorado muito, quer dizer, facilitado a vida ao contribuinte, mas sobretudo para facilitar a vida ao Estado, não é? Para arrecadar e controlar mais receita por esta via, não é? Portanto, eu acho que o plano é bom, acho que todos nós temos uma solidariedade implícita enquanto cidadãos para pagar impostos, porque não devem uns pagar por outros, eu também sou a favor disto, mas é preciso realmente pensar para aqui, não é? E qual é que é o reflexo depois que este dinheiro que nós entregamos ao Estado tem? Porque há bocado o Fernando estava a dizer 60% é a carga fiscal, uma família que ganha, portanto, esteja no escalão máximo, portanto, dentro de uma pessoa rica, eu não considero uma pessoa rica que viva do seu trabalho, mas qualquer uma pessoa rica era considerada com rendimentos, ou uma família, é acima de 150 mil euros. Agora, como metade disso já é rico, portanto, uma família com 80 mil euros já está no escalão máximo, paga 48%
mais a sobretaxa, portanto já passa dos 50% do seu rendimento, mais as taxas para a Segurança Social são mais 11%, já é 61% do rendimento, fora aquilo que paga em impostos indiretos, no IVA, no imposto sobre o petróleo, portanto, mais de 70% ou 75% daquilo que é o rendimento das famílias vai para o Estado, que isto é uma coisa absolutamente escandalosa e insustentável a prazo. Fernando Antas da Cunha, em sua opinião, esta maior eficiência da máquina fiscal, com todas estas alterações que foram introduzidas, nomeadamente tentar prevenir a fuga com alertas que são emitidos pelos sistemas informáticos, em sua opinião, tem havido de facto alterações na gestão da máquina propriamente dita que a tornam de facto bastante eficiente face aos seus congéneros europeus? Eu não conheço aprofundadamente as outras realidades de outros países europeus. Sei que, até pela minha profissão, que realmente a máquina fiscal está extremamente eficiente, não há dúvida absolutamente nenhuma disso. E, de facto, aliás, eu lia o próprio documento que foi elaborado pelo Governo e há aqui logo nos primeiros parágrafos, uma frase que de alguma forma me preocupa em termos daquilo que poderão ser os direitos das pessoas, dos cidadãos e das empresas, que é quando se diz que há aqui um ponto que é a antecipação da intervenção da administração fiscal, em que diz o combate à economia paralela, à evasão e à fraude fiscal e aduaneira, inicia-se antes mesmo da ocorrência dos factos sujeitos a imposto, não tendo necessariamente a administração fiscal que aguardar pela ocorrência do incumprimento para intervir. Ora bem, isto em tese, o que é que isto quer dizer? A intenção que aqui está a querer ser comunicada é do género: se houver indícios suficientes de que uma determinada pessoa ou empresa está-se a preparar para fugir ou para praticar qualquer tipo de fraude, a administração fiscal tem meios para poder atuar imediatamente. E visto nesta perspectiva, está correto e é bom. O problema é que isto abre também as portas para que exista um conjunto muito grande de abusos e que me preocupam. Acha que estão em causa direitos dos cidadãos? Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que isso se passa todos os dias, porque eu passo isso no escritório. Portanto, há coisas que a administração fiscal faz que são absolutamente inaceitáveis. Absolutamente inaceitáveis. Por isso é que eu digo, e o António pôs num ponto que é fundamental, que é a simplificação. Em primeiro lugar, a maior parte das pessoas não tem formação e não está preparada para lidar com os impostos como eles hoje estão feitos e como eles hoje estão realmente delineados. E por isso os fiscalistas são pessoas que têm um grau de especialização muito concreta para poderem, ao fim e ao cabo, deambular e concluir no meio de uma amálgama imensa de legislação comunitária que se sobrepõe sobre a nacional, com impostos locais, com impostos nacionais, com impostos comunitários. E, portanto, isto é, de facto, uma coisa extremamente complicada para o comum dos mortais, digamos assim, compreender aquilo que se está a passar. E repare, se um trabalhador por conta de outrem, portanto, um trabalhador de uma empresa, não tem de se preocupar tanto com isso porque só tem a sua obrigação de entrega do IRS, que esta sim está relativamente simplificada, a quantidade de vários milhares de empresários no seu nome individuais e microempresas já não é assim. Este, em primeiro lugar, atua como um fiel depositário do Estado. É alguém que guarda os impostos de todos nós e entrega ao Estado. E esta relação, quanto mais complexa for, mais difícil é de cumprir. Mas essa tentativa de antecipar a intervenção da administração fiscal não visa evitar uma maior litigância e evitar que os processos cheguem a tribunal? Ou, em tua opinião, não é esse o efeito? Com certeza também o será. E vamos lá ver. Eu acho que aqui o grande objetivo desta comunicação do Governo está a dizer-nos a todos nós: atenção, que temos vindo a fazer um trabalho que tem sido muitíssimo bem feito e não vai parar, cada vez vai ficar mais eficaz. E, portanto, qualquer pessoa que pense que pode fazer qualquer esquema ou praticar algum tipo de ilicitude, desengane-se, porque nós vamos apanhar, porque isto basicamente é um conjunto de algoritmos que cruzam uns com os outros e que lançam alertas. Portanto, e nesse aspecto, naturalmente que se todos nós estivermos avisados e se isto realmente funcionar, diria que se eu sei que vou ser apanhado em excesso de velocidade naquela estrada, portanto, naturalmente se está lá a dizer radar, eu não vou passar a 200 a hora, vou a 120. E por isso, nesse aspecto, obviamente, me parece que é um antecipar e um evitar a litigância, sem qualquer tipo de dúvida. O meu problema aqui não é esse. Eu acho que
realmente é um caminho que deve ser feito, mas deve ser feito com um objetivo claro. E que tanto o Miguel como o António diziam, e eu corroboro exatamente a mesma situação, nós não vemos o mesmo grau de empreendedorismo por parte do Governo a tentar descer a despesa do Estado para que isto faça sentido. Porque todos nós, se chegarmos ao tal wellness tax, que é os tais 25%, 30%, se entendermos mas para que isso isto é o bom... é preciso que mais pessoas, ou que se alargue a base tributária. Não é porque aí é que está. Repare, eu concordava com isso há uns anos atrás. Eu hoje acho que nós já todos, e o sinónimo disso é que nós estamos em 6º lugar na Europa. Portanto, nós estamos com um grau de pagamento de impostos muito elevados em Portugal. Não quer dizer que não tenhamos uma evasão fiscal grande. Temos. Sem retorno. E a questão é esta. A questão é que nós não vemos o retorno destes nossos impostos. E o que é que eu quero dizer com isto? É que se nós tivéssemos... Repare quem é que está em 28º lugar. A Grécia. Curiosamente. E, portanto, repare que é muito fácil nós hoje, de facto, virarmos para o Grécia e dizer, calma lá, nós, Portugal, vocês ainda ontem, o Ministro das Finanças estava a querer comparar-se com Portugal, a dizer que se a Grécia saísse, Portugal tinha que sair, mas Portugal fez o seu trabalho de casa e é um exemplo em termos de cobrança de impostos. Já não é o exemplo nas reformas do Estado. E é isso que nós estamos a dizer. Nós já não é muito possível, muito mais, cobrança coerciva de impostos. E não vai ser Portanto, a evasão... já estamos a ultrapassar aquele limite. Ou seja, o mecanismo do Estado está bem feito, as medidas estão bem feitas, estão bem pensadas, e agora temos é que fazer uma coisa que já devia ter começado por aí. Quer dizer assim, então não há razão nenhuma para alguém fugir ao imposto, porque não temos os tais 65% ou 70%. Ninguém diga que está disposto a pagar este imposto, ninguém está. Ninguém está, a não ser que seja realmente obrigado. Até que ponto? Até ao ponto é que vai reagir de uma forma completamente drástica. É isto que se quer evitar. E o Estado aí tem que fazer um trabalho de retrocesso no que diz respeito às taxas que impõe. Fazemos agora um curto intervalo nesta Comissão Executiva. Voltamos já a seguir. Até já.